Bem-vindos ao Anamá Capoeira, um espaço para aprender sobre a história, a roda e a essência do jogo. Porque a capoeira também se aprende ouvindo. Para nossa conversa de hoje, a gente vai entrar de cabeça na história de uma figura que é, praticamente um sinônimo de capoeira. Manuel dos Reis Machado, o lendário mestre Bimba. E a gente tem um material de base fascinante para isso. Sim, é um material muito especial. A nossa análise vem de trechos de A Saga de Mestre Bimba, um livro que foi escrito por um aluno dele mesmo, o mestre Itapuã. E isso muda tudo, né? Muda completamente. Não é um olhar distante, acadêmico. É um retrato de dentro para fora, sabe? Cheio de memórias, de entrevistas com quem viveu a história. Recortes de jornais da época. Exato. É quase como ter um lugarzinho ali na primeira fila para assistir tudo. Pois é um relato que tem afeto e, ao mesmo tempo, é histórico. E a nossa missão aqui é tentar entender a dimensão da façanha desse homem. Como que ele pegou a capoeira, que era uma prática cultural afro-brasileira brutalmente perseguida, criminalizada mesmo. Sim, estava no Código Penal. E transformou na arte marcial respeitada que, enfim, virou um símbolo nacional. E a história já começa de um jeito que mostra a personalidade dele, né? A gente está falando de um homem cujo apelido nasceu de uma aposta sobre se ele seria menino ou menina. É incrível. E que, com uma determinação impressionante, cumpriu a promessa que ele mesmo fazia: tirar a capoeira de debaixo dos pés do boi. Vamos começar por aí, então. Salvador, Bahia, 23 de novembro de 1900. Nasce o Manuel dos Reis Machado, mas quase ninguém o chamaria assim. A origem do apelido Bimba é uma história fantástica. É uma anedota que quebra qualquer formalidade. A mãe dele, a dona Martinha, tinha certeza que ia ter uma menina. Certeza absoluta. E a parteira? A parteira discordou. Apostou que seria um menino. E, quando o bebê nasceu, a parteira ganhou a aposta e teria dito algo como: "Eu não disse? Olha a bimbinha dele aí." Ah, não acredito. Pois é, na Bahia, bimba é um termo popular para o órgão sexual masculino. O apelido pegou na hora e ficou para sempre. É impressionante pensar que uma figura tão imponente, um ícone, carregou por toda a vida um apelido que é quase uma brincadeira de quintal. Isso diz muito sobre as origens dele, né? Com certeza. E ele começou cedo na capoeira, com os 12 anos. Mas a capoeira daquela época, pelo que eu entendi, não era nada parecida com a que a gente vê hoje nas academias, né? Nossa, nem de longe. Ele mesmo descrevia o cenário de uma forma muito crua. Nas palavras dele: "Naqueles dias, capoeira era coisa de carroceiro, estivador e pequenos vigaristas." Pesado. A prática era associada à marginalidade. A repressão era o dia a dia. O Código Penal da República de 1890 criminalizava explicitamente a capoeiragem. Eu tenho uma citação dele aqui do livro que é de arrepiar. Ele diz: "A polícia perseguia um capoeirista como se persegue um cão danado." Isso não é uma metáfora, né? Não, era literal. A violência era extrema. Ele descreve uma das punições, que era amarrar os pulsos de um capoeirista em 2 cavalos e fazer os animais correrem. Meu Deus. Muitos não sobreviviam ao trajeto até a delegacia. Então é fundamental entender isso. Praticar a capoeira no início do século XX não era um esporte, não era um hobby, era um ato de resistência que podia custar a vida. E é nesse ambiente que o Bimba vive, trabalhando de estivador, de carvoeiro, fazendo o que desse para sobreviver. Mas aí vem uma virada na história, um ponto que eu achei crucial. Ele percebe que a capoeira estava ameaçada não só pela polícia, mas por uma força interna. Exato. Uma espécie de decadência. Ele começa a sentir que a capoeira estava se folclorizando. Como assim? Estava virando uma atração para turista, sabe? Uma coisa para inglês ver, como se diz, para não assustar o público que pagava. Os mestres da época estavam tirando os golpes mais perigosos, os mais eficientes. Estavam amansando a luta. Exatamente. Transformando a luta numa espécie de dança acrobática, bonita, mas inofensiva. E o que se perdia nesse processo? A alma da coisa. Bimba sentia que a malícia estava desaparecendo. E malícia na capoeira não é maldade, né? Não, é a astúcia.
É a astúcia, a inteligência corporal, o saber enganar o adversário, ser imprevisível. É a essência da luta como ferramenta de sobrevivência. Ao tirar os golpes perigosos, estavam tirando a eficiência e, com ela, a malícia. A capoeira estava virando uma casca vazia. Imagino que para um homem como ele, que viveu a dureza da rua, ver a luta que ele amava virar uma pantomima deve ter sido insuportável. Então, como ele reagiu a isso? O que ele fez? E aqui está a genialidade dele. Um purista, talvez, tentasse só resgatar a capoeira original. Bimba foi muito além. Ele inovou. Ele decidiu inovar, criar algo novo e mais forte. E para isso ele buscou inspiração em outra tradição de luta baiana, uma que estava no sangue dele, o batuque. O batuque. O que era exatamente? Era uma luta brutal, na qual o pai dele, Luiz Cândido Machado, era um campeão famoso. O batuque era basicamente uma luta de quedas. 2 homens no centro de uma roda, ao som de música. E o objetivo era? Derrubar o oponente usando só as pernas. Rasteiras, golpes de desequilíbrio, o uso das mãos era proibido. As fontes dizem que as rodas de batuque eram famosas por quase sempre terminarem em briga generalizada. Era o oposto do show para turista. Totalmente. Então, ele pega a ginga, os movimentos da capoeira que ele conhecia, que hoje a gente chama de Angola, e funde com essa agressividade, com esse foco em derrubar, do batuque do pai. Que mistura! Ele pega a base da capoeira, injeta a objetividade e a contundência do batuque e organiza tudo isso com a própria criatividade. O resultado é um método completamente novo, que ele batiza de luta regional baiana, mas que o mundo ia conhecer como capoeira regional. E o que é fascinante é que ele não só cria golpes, ele cria um método. Ele sistematiza o ensino, algo que não existia na capoeira de rua. Sim, ele cria sequências de ensino, rituais de formatura, um uniforme. Ele transforma uma prática informal numa disciplina. Em uma citação de 1928, ele define a criação dele, ele diz assim: "Criei a regional, que é o batuque com a Angola, porém com mais golpes. É uma luta de verdade, boa para o físico e para a mente." E a escala dessa transformação é absurda. Tem um dado sobre isso que é impressionante. Ele dizia que a capoeira Angola da época dele tinha uns 9 golpes principais. E a regional... Segundo ele, a regional que ele sistematizou tinha 120 golpes. 120. 120. Pensa nisso. Não é um ajuste, não é uma pequena melhoria, é um salto quântico. É pegar um Fusca e transformar um carro de Fórmula 1. Ele estava criando um sistema de combate completo, projetado para ser eficiente e, assim, inquestionável. Certo. Ele cria essa máquina de combate. Mas ele ainda é um homem negro, pobre, praticando uma atividade que era ilegal. Como ele tira essa criação da clandestinidade e apresenta para o mundo? Isso me parece o maior desafio de todos. E a solução para isso vem de um lugar totalmente inesperado. A capoeira, a luta dos estivadores e marginalizados, de repente, encontra um caminho para dentro da universidade. Como essa ponte foi construída? Parece tão improvável. Aconteceu por causa de um jovem chamado Cisnando Lima. Na época, um estudante de medicina de família tradicional. Ele ouviu falar da fama do Bimba e decidiu procurá-lo. O livro descreve a cena. Ele encontra Bimba num estado rústico, trabalhando dentro de um buraco... Coberto de pó de carvão, né? Coberto de pó de carvão. Um estudante de medicina branco e um mestre de capoeira negro carvoeiro. O choque cultural deve ter sido enorme. Total. E o diálogo entre eles? O diálogo recuperado é fantástico. Cisnando diz que quer aprender. O Bimba, desconfiado, olha para ele e diz: "Isso não vai dar certo. Você é branco, tem a pele muito fina e não vai aguentar o tranco." Estava testando o rapaz. Exatamente. Mas o Cisnando insiste. Diz que já praticou outras lutas, que aguentaria o tranco. E o Bimba, talvez vendo algo diferente nele, o aceita. Aquele sim foi a porta que se abriu para a elite intelectual de Salvador. E a partir do Cisnando, outros estudantes universitários começaram a chegar. O que essa aliança improvável significou para o Bimba?
significou tudo. Significou organização, legitimidade e uma rede de apoio que ele nunca teve. Os estudantes ajudaram a estruturar a academia, a organizar as finanças. Eles não eram só alunos, eram defensores da causa. Tem uma passagem no livro sobre isso que é muito, muito forte. A de quando ele ficou doente? É comovente. Ele ficou muito doente, de cama, e os alunos de medicina cuidaram da saúde dele. E para que o mestre não perdesse a renda das aulas, os próprios alunos mais avançados se revezaram para dar as aulas no lugar dele. Nossa! Isso mostra um nível de lealdade, de respeito que vai muito além de uma relação professor-aluno. Era uma comunidade de verdade. É uma história incrível de solidariedade. E essa conexão com a elite acabou levando o Bimba aos corredores do poder, certo? Foi o passo seguinte, e decisivo. Foi o Cisnando quem falou sobre o trabalho do Bimba para o interventor federal da Bahia, Juracy Magalhães, que era o homem mais poderoso do estado. E como foi esse primeiro contato? É uma cena de filme. Um dia, um oficial de justiça aparece na porta da academia do Bimba com intimação do Palácio do Governo. Imagino o pânico. Pânico total. Para um homem como ele, com o histórico de perseguição, aquilo só podia significar uma coisa: prisão. O medo foi imediato. Ele se virou para os alunos e disse: "Se eu não voltar, continuem treinando." Que tensão. Ele achou que era o fim da linha. Exato. Mas ao chegar no palácio, a surpresa. A intimação não era uma ordem de prisão. Era um convite. Um convite. Magalhães ficou tão impressionado que ali mesmo declarou a capoeira uma manifestação cultural legítima, revogando na prática a proibição. É uma virada de roteiro espetacular. De criminoso a convidado de honra do governo. E não parou aí. Pouco depois, em 1937, Bimba consegue o alvará de funcionamento da academia dele, registrada oficialmente como Centro de Cultura Física Regional. Um nome bem formal. E as fontes indicam que foi a quinta academia de qualquer esporte a ser registrada oficialmente em todo o Brasil. Pensa, em poucos anos ele tirou a capoeira do Código Penal e a colocou ao lado de esportes formais. Uma vitória estratégica monumental. Ok, então a regional foi criada, sistematizada e legalizada. Mas ainda faltava uma coisa, né? Provar que era a melhor. Como ele fez isso no mundo real da luta, nas ruas e nos ringues. No começo foi um caos. A inovação sempre assusta. Quando os alunos do Bimba começaram a usar os novos movimentos nas rodas de rua, golpes como galopantes, bandas, traçadas, os capoeiristas do estilo antigo não entendiam o que estava acontecendo. Eles não reconheciam aquilo como capoeira? Exato. Um aluno dele, o Atenilo, conta: diziam que mestre Bimba não estava ensinando capoeira, estava ensinando a brigar. Havia uma rejeição enorme. E como eles reagiam? Chegou a um ponto em que, quando o Bimba e os alunos dele chegavam numa roda, a roda se desfazia. Ninguém queria jogar contra eles, por medo ou por não considerarem aquilo capoeira. Isso deve ter sido frustrante. E forçou o Bimba a uma decisão tática. Ele fechou o estilo dele, focando o ensino só dentro da academia, num ambiente controlado. Mas ele não se isolou. Pelo contrário. Ele partiu para o ataque de um jeito bem moderno. É aqui que a gente vê o Bimba estrategista de mídia. Ele usava os jornais de Salvador como uma arena. Os diários dos anos 30 estão cheios de manchetes provocadas por ele. Tem exemplos disso? Sim, o livro resgata vários. Manchetes como: Bimba desafia os capoeiristas da Bahia, de 1936. Ou Bimba é o maior. Ele não esperava ser desafiado, ele ia aos jornais e lançava desafios públicos a qualquer lutador, de qualquer modalidade. E ele lutava. Sim, em eventos públicos, no Parque Odeon, e vencia de forma rápida e decisiva, muitas vezes por nocaute. Ele estava construindo uma marca, uma reputação de invencibilidade, usando as ferramentas de comunicação mais modernas da época dele. Ele entendia o poder da narrativa. Completamente. Ele garantia que as vitórias fossem publicadas, respondia a críticos nos jornais, e a história que cimentou de vez essa reputação de arte de combate letal é talvez a mais cinematográfica de todas. A da demonstração pro exército? Essa mesma.
Um de seus alunos formados era oficial do exército e começou a ensinar regional para outros militares. Um dia, um general, assistindo ao treino, duvidou da eficácia da luta. Cético. Muito cético. Ele perguntou se um capoeirista desarmado conseguiria se defender de um soldado treinado, armado com fuzil e baioneta. O aluno orgulhoso disse que sim. E o general? Mandou chamar um soldado e ordenou: ataque o tenente para matar. Que ordem? O aluno se preparou, mas o Bimba, que estava ali só como assistente civil, interveio. Ele se aproximou e disse calmamente: não, meu tenente, deixa comigo. Um civil contra um soldado armado, com ordem de atacar para valer. A tensão deve ter sido absurda. A cena descrita é de tirar o fôlego. O soldado avança com a baioneta na direção do Bimba. Ele, sem se mover muito, apenas gira o corpo e aplica um único golpe. Uma armada solta, que é um tipo de chute giratório, potente e veloz. E acertou? Acertou em cheio a garganta do soldado. O impacto foi tão brutal que o homem caiu desacordado e teve que ser levado de maca para o hospital. A fonte diz que ele nunca soube o que o atingiu. Inacreditável. Ele nocauteou um soldado armado com um único chute, na frente de um general. A lenda dele deve ter se solidificado ali na hora. Completamente. Depois daquele dia, não havia mais dúvidas. A capoeira regional não era folclore, não era dança. Era uma arte de combate temível, testada e aprovada da forma mais dramática possível. E assim, o ciclo se completa. De uma prática de rua marginalizada a uma arte marcial estruturada, legalizada e, por fim, temida e respeitada. Tudo isso impulsionado pela visão e pela genialidade estratégica de um único homem. Sim, o legado do Bimba é muito maior do que só os golpes que ele criou. Ele foi um educador, um inovador social. Ele construiu uma ponte entre a cultura popular negra e a elite universitária branca. Ele usou a mídia, a burocracia do Estado, as mesmas ferramentas que antes o oprimiam, para proteger e promover uma tradição ancestral. Ao fazer isso, ele não só salvou a capoeira. Ele abriu o caminho para que ela se tornasse o fenômeno global que é hoje. Mestre Bimba dizia que a missão dele era tirar a capoeira de debaixo dos pés do boi, ou seja, da obscuridade e do desprezo. As fontes que a gente analisou mostram que ele fez isso tornando-a mais objetiva, mais eficiente como luta. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Uma reflexão importante, pois é. O que acontece quando a sobrevivência de uma expressão cultural depende de ela se tornar mais combativa, mais marcial e talvez menos um jogo? Nessa transformação que foi necessária para sobreviver, o que se ganha em eficiência e respeito e o que talvez se arrisque a perder da sua essência original. Se esse episódio fortaleceu sua roda, inscreva-se no canal e compartilhe com quem vive a capoeira. Axé!